sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E, gente, hoje o vídeo tem meu coração, né? É vídeo de devocional. Ai, eu amo compartilhar aquilo que o Senhor tem me falado. E hoje, pega teu café, pega teu chocolate quente e vem assistir comigo o vídeo. Bora! Hoje eu vou falar sobre como conhecer a Deus. Esse é um tema que eu não sei se tu vai concordar comigo, mas com o passar dos anos tem se tornado superficial e muitas vezes até padronizado. Muitas vezes nós achamos que conhecer a Deus se baseia naquilo que nós lemos em algum lugar, naquilo que outras pessoas falam, e muitas vezes, o que é bem perigoso, se baseia em Reels do Instagram. Então, eu não sei se você já foi bombardeado por vários Reels assim, mas eu já fui. De pessoas que romantizam o conhecer a Deus. E eu acredito que muitas vezes isso nos ajuda, eu acho muito legal. Eu acredito que muitas vezes isso é pra nos motivar, porque a gente vê, uau, olha como ele conhece Deus, que legal, eu também quero conhecer. E eu acho que nesse sentido é super válido e é super legal esses vídeos. Eu creio sim que tem que ter, mas eu acredito que nós temos que ter cuidado com o nosso coração quando nós assistimos a esses vídeos e em vez deles trazerem a nós um senso de que, nossa, eu preciso correr atrás de conhecer a Deus, eles trazem sobre nós um peso de, será que eu estou conhecendo a Deus igual fulano está? Será que o meu momento de devocional é tão legal quanto o daquela fulana ali, sabe? E às vezes isso nos traz uma comparação. E mais uma vez eu repito, o problema não é a pessoa que faz o vídeo, mas o problema é o nosso coração quando assiste a esses vídeos, ok? Então nós precisamos nos policiar e entender o que de fato é conhecer a Deus, para que esses vídeos, aquilo que as pessoas falam, aquilo que nós lemos, de fato nos edifique e nos faça querer ir atrás do Senhor e não nos paralise, não nos coloque em um lugar de inércia, em um lugar de comparação. Nós precisamos entender o que é o conhecer a Deus. E aqui eu quero listar para você alguns tópicos que eu entendo que dizem respeito a conhecer a Deus. Vocês ouviram que eu falei sobre conhecer a Deus ser algo que tem se tornado padronizado, justamente porque muitas vezes nós queremos conhecer a Deus como algumas pessoas conhecem, como nós vimos as pessoas conhecer, e nós esquecemos que o conhecer a Deus é algo individual. Em Mateus 6, do versículo 6 ao 7, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Para que eu tenha um momento de qualidade com o Senhor, eu preciso entender que essa jornada é individual, diz respeito à minha pessoa. Essa jornada exige que eu vá até o meu quarto, no caso o quarto aqui no sentido figurado, é o lugar onde você tem para ficar a sós com Deus. Feche a porta, ou seja, um lugar de intimidade, e ali eu fale com o meu Pai que está em secreto, e Ele em secreto me ouvirá. Ele em secreto me recompensará. E aqui eu vejo essa recompensa como a própria presença do Senhor. Eu não busco o Senhor por outras pessoas. Eu não busco o Senhor para que vejam em mim alguma coisa. Eu busco o Senhor porque o meu desejo é conhecer. O meu desejo é unicamente contemplar a face do meu Criador. Então, como eu conheço a Deus? Entendendo que é uma jornada individual. Entendendo que é algo que você faz somente você e Deus. É algo que cada pessoa faz do seu jeito. Por mais que todos nós temos que ler a palavra, temos que orar, temos que jejuar, glória a Deus por isso. Mas cada um de nós temos algo individual com o Senhor. Cada um de nós temos que ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Então, conhecer a Deus é individual. Outro ponto que nós podemos entender é que conhecer a Deus é uma jornada contínua. Eu gosto muito do que Paulo diz em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que nós entendemos aqui é que quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós entramos em uma jornada, em uma corrida, em uma caminhada, a jornada da fé. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Peregrino. Eu amo, indico, tem no YouTube. Gente, já assisti várias versões e é assim, maravilhoso.
ele fala sobre a jornada cristã. E essa jornada não é uma jornada fácil. É uma jornada, sim, cansativa. Mas o mais lindo nesse filme é a recompensa no final, que é o próprio Cristo, que é a própria presença. Conhecer a Deus é uma jornada que muitas vezes não vai ser fácil, mas que você vai lembrar que você tem um Deus que está com você nessa jornada, que te acompanha durante todo o percurso e que não vai te deixar só. E claro, lembre que você tem pessoas também para te ajudar, para te aconselhar, para te levarem para perto do Senhor. Você tem a palavra de Deus, você tem livros que podem te ajudar, você tem muitas coisas hoje a seu favor. Mas sempre lembre que essa jornada ela é individual, como eu já falei. Então, as pessoas, os livros, tudo é muito importante. Mas nada é mais importante do que quando só está você e Deus ali, a presença revelada para você, no seu momento individual com o Pai. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, olha só, conhecer a Deus é contínuo. Eu nunca vou conhecer a totalidade do Senhor. Não dá para conhecer Deus por inteiro de uma vez só. Você precisa buscar, buscar e buscar. E você precisa prosseguir em conhecer a Deus. E é por isso que nós temos que entender que nós nunca saberemos o suficiente de Deus. Nós nunca estaremos, tão cheios de Deus que não é mais possível caber nada. Não, gente, não. Se um dia você se achou assim, nossa, eu tô sabendo muito de Deus, para e repensa. Porque, na verdade, um verdadeiro cristão, um verdadeiro peregrino, um verdadeiro caçador de Deus, entende que ele nunca vai ter completamente o Senhor, suficientemente o Senhor. Ele precisa buscar, ele precisa procurar, prosseguir em conhecer o Senhor. Eu gosto muito de ver como se fosse um caça ao tesouro. E aí eu tenho pistas e pistas. E cada vez eu estou mais perto, cada vez que eu conheço mais um pouco sobre o meu tesouro, eu quero ir atrás cada vez mais, eu quero buscar cada vez mais. E há um anseio, há um desejo do meu coração de conhecer em totalidade, em profundidade, o meu Jesus, o meu Senhor. Conhecer a Deus é como caçar um tesouro. Dia após dia, nós seguimos as pistas do coração do Pai. E isso é muito profundo. Algo muito importante que nós precisamos pontuar é que nós não conhecemos o Senhor somente por pessoas, por músicas ou por um livro de devocionais. Tudo isso são ferramentas muito importantes, mas sabe como de fato eu conheço o Senhor? Quando eu tenho um desejo no meu coração, quando eu quero isso de verdade, quando eu tenho a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra viva e eficaz, é a nossa maior ferramenta para conhecer o Senhor. E claro, quando eu tenho tempo de oração, ou seja, de conversar com o Pai e de escutar o que o Pai quer me dizer, eu acredito que esses 3 pontos são fundamentais para conhecer de fato o nosso Senhor. Eu acredito também que você não precisa ter as melhores palavras e nem entender tudo de primeira da Bíblia, sabe? Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, eu queria até te conhecer, mas quando eu chego no meu devocional, eu nem sei o que fazer, eu acho que eu não falo direito, eu acho que eu não entendo quase nada da Bíblia. E isso muitas vezes é usado como desculpa e como barreira para conhecer a Deus. Mas eu quero te dizer que eu tenho uma boa notícia para você. Em Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo. Então, somente vá, somente tenha um coração ali, entregue ao Senhor e peça, Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a entender o que a Bíblia está dizendo. Espírito Santo, me ajuda a conhecer a Deus. Quando você entende que você tem o Espírito Santo, então nada pode te parar, porque você tem um propósito, e o propósito é conhecer o Senhor em toda a totalidade, em toda profundidade, em plenitude, conhecer a Cristo. Eu queria te dar um conselho, não faça cerimônias para conhecer a Deus. E eu gosto dessa palavra porque muitas vezes a gente cria um ambiente perfeito para conhecer o Senhor. A Bíblia diz luz perfeita, o momento perfeito, silêncio, a música perfeita tocando, você chorando, ou então você caído na presença, sabe? E
Isso são coisas maravilhosas. Meu Deus, como é bom chorar na presença de Deus. Mas nem sempre existirão condições perfeitas para você fazer isso. E nem sempre você vai sentir vontade de chorar ou de gritar, não sei. Nem sempre você vai ter isso. Mas sempre você terá a presença do Espírito Santo, se você buscar, se você tirar um tempo de oração. Então não faça cerimônias, não faça rituais, apenas vá, apenas busque o coração do Pai, apenas busque conhecer em profundidade quem é Jesus. Com isso, eu me despeço desse vídeo. Eu espero realmente que você tenha sido instigado a procurar o Senhor, a conhecer Jesus, a amar a palavra, a buscar o Senhor. E te peço que, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, não esquece de se inscrever aqui e de me dar um feedback do que você está achando desses vídeos de devocional. E, por favor, também compartilha para outras pessoas que precisam ouvir, que precisam buscar o Senhor. É isso, fica com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!